Bom, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam gostando da disciplina de Biologia Molecular. Hoje nós vamos realizar a nossa terceira aula da disciplina e essa aula da disciplina ela vai trabalhar com a transcrição do DNA e os mecanismos relacionados com o processamento da molécula de RNA. Então, o conteúdo, dessa disciplina, ele vai estar presente no caderno didático de vocês, nas unidades 3 e unidade 4 do caderno didático. Então, vocês podem acompanhar também aquilo que vai ser falado nessa aula, juntamente com as informações, da apostila teórica de vocês. Vamos começar? Bom, na aula de hoje, o que a gente vai trabalhar em termos de conteúdo? Observe comigo aqui no slide. Nós vamos trabalhar primeiramente algumas definições importantes para a gente entender o contexto da transcrição do DNA, tá? Depois nós vamos trabalhar com o que é a transcrição de fato, O que significa esse processo chamado de transcrição. Lembrando que nas aulas anteriores nós já estudamos a estrutura dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, e nós já estudamos a replicação do DNA, que é quando as cópias de DNA da célula elas são copiadas e é um evento que antecede a divisão celular. Tá? Agora a gente vai ver um outro mecanismo importante relacionado com a produção no final de proteínas, que é o tema da nossa quarta aula. Depois nós vamos estudar quando que ocorre a transcrição, para a gente se situar na célula, em que momento a célula se prepara para realizar esse processo. Mais adiante, a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada nos mecanismos da transcrição, ou seja, como que ela acontece levando em consideração uma célula de um procarioto, de uma bactéria, e considerando os organismos eucarióticos, que são organismos de constituição celular mais complexas. E por último, a gente vai trabalhar com o processamento do RNA, que são etapas finais para formar um RNA maduro, um RNA que está pronto para ele ser traduzido em uma proteína, quando é o caso, tá? A gente vai ver que isso nem sempre vai acontecer. Bom, relembrando um pouquinho, alguns termos que são importantes em biologia molecular, nós estudamos, o RNA como um dos tipos de ácidos nucleicos, na primeira aula, e o RNA ele é uma molécula de fita simples, embora ele possa assumir algumas estruturas secundárias quando a própria fita ela se dobra nela mesma, mas de maneira geral nas células, ele é uma fita simples. Existem vírus de RNA dupla fita, não é o caso aqui, tá? E a gente tem dentro da célula 3 tipos básicos de RNA principais, mas na verdade são muito mais outros tipos, mas a gente vai falar apenas desses 3 tipos. A gente tem o RNA mensageiro, que é o primeiro que está ali representado, o RNA ribossomal, que é o RNA que faz parte da estrutura do ribossomo. O ribossomo é uma estrutura formada por muitas proteínas e RNA ribossomal, que é responsável pela síntese de proteínas na célula. E a gente tem também o RNA transportador, que é um RNA que transporta o aminoácido e que faz a tradução, a interpretação do código que está presente na molécula de RNA mensageiro, que está carregando a mensagem que veio lá do DNA, e aí ele vai decodificar, ou seja, ele vai traduzir aquela informação em aminoácidos. E o aminoácido é a unidade que constitui a cadeia de polipeptídeo, ou seja, que vai constituir, vai formar as proteínas da célula. Então, lembrando um pouquinho dessas 3 estruturas, essas 3 moléculas importantes, a gente pode passar para uma outra definição importantíssima. O que seria um gene? A gente escuta muito falar essa palavra no jornal, em revistas, até não necessariamente de divulgação científica, E a gente às vezes fica com dúvida. Professor, o gene é o DNA todo? É a mesma coisa que o DNA? O que é o gene? Ele é uma parte do DNA? Então, olha só o que eu coloquei para vocês no slide. O gene ele é uma sequência do DNA, ou seja, ele não é a molécula inteira.
Existem regiões gênicas do DNA, existem regiões que não são gênicas, que têm outras funções e algumas que a gente não sabe ainda que função que ela desempenha, tá? Mas o gene, especificamente, ela é uma sequência que tem uma informação necessária e suficiente para sintetizar um RNA funcional, que pode resultar na síntese de uma proteína. Por que pode? Porque a gente tem nas nossas células, né, em todas as células de todos os organismos, informação genética necessária e suficiente, que é o gene, que pode ser utilizado para produzir, por exemplo, um RNA transportador. Ou uma das moléculas, das várias moléculas de RNA ribossomal. A gente tem pelo menos 20 RNAs transportadores e várias moléculas de RNA ribossomal. Mais de 100 são produzidas na célula eucariótica, por exemplo. E aí, a gente tem também a possibilidade de produzir um RNA mensageiro. Quando aquele gene, né, que está lá presente no DNA, ele tem uma informação necessária e suficiente para produzir um RNA mensageiro, aquele RNA mensageiro, ele pode vir por um processo chamado de tradução, que a gente vai estudar isso na próxima aula, a produzir uma proteína, que é o produto gênico mais importante da célula, porque a proteína executa todas as funções que a célula necessita. Funções enzimáticas, funções estruturais, né, que a gente sempre está falando da proteína como um elemento importantíssimo da célula, uma biomolécula muito importante da célula. Tá? Então essa que é a definição de gene. São fragmentos do DNA, a gente tem vários genes. Quanto mais complexo é o organismo, maior o número de genes que ele tem. Então uma bactéria, que é um organismo mais simples, que tem um genoma pequeno, olha uma outra palavra que eu estou falando para vocês, genoma. O que é o genoma? É o conjunto de toda a informação genética daquele organismo, principal daquele organismo. Então a bactéria tem um cromossomo bacteriano. Então toda a informação, todo o genoma bacteriano vai estar contido em apenas uma molécula de DNA circular. Qual é o genoma humano? O genoma humano representa todos os 46 cromossomos que nós temos, ou seja, todo o conjunto de informação genética principal da célula humana, tá? Então, definido o que é gene, o que é genoma, vamos passar para frente. Qual que é a estrutura de um gene? Então, quando os cientistas eles decifraram, né, o código de sequências da molécula de DNA através de uma técnica chamada de sequenciamento de DNA, então eles começaram sequenciando organismos muito simples e por volta de 2000 eles sequenciaram o genoma humano, ou seja, todos os 46 cromossomos de uma célula humana. Então, quando eles começaram a analisar de forma mais profunda a estrutura dos genes, eles viram que os genes, de maneira geral, e aí aqui eu estou falando de eucariotos, tá? Organismos mais complexos, eles têm uma estrutura básica comum. Que estrutura é essa? Observem comigo. Então, o gene ele tem uma região que está logo no inicinho, próximo da extremidade 5', né? Que é uma região chamada de promotor, tá? Então eu estou falando de um fragmento, olha só o que está mostrando na imagem, tem a molécula de DNA inteira, eu estou removendo um único fragmento, suponhamos que ali eu tenho a localização de um gene e eu estou ampliando e estou mostrando a estrutura de um gene. Então eu tenho ali em azul, claro, a região promotora, a gente vai ver o que é essa região promotora, é uma região regulatória, tá? Ela não tem a informação genética que vai ser utilizada na estrutura final dos RNAs, mas ela tem uma informação importante que vai regular o reconhecimento daquela região como uma região de gene de fato, tá? Então, uma região importante regulatória da expressão desse gene. A gente tem algumas regiões que são chamadas de exons. A gente vai ver que o exon, ele representa aqueles fragmentos do DNA, de dentro do gene, que são fragmentos que vão ser passados adiante em uma molécula de RNA e que são importantes também numa molécula de RNA transportador ou numa molécula de RNA ribossomal. E no caso do RNA mensageiro, tem aquele código para produzir depois, né, através da leitura de tradução, produzir a proteína no final, que é o produto gênico do RNA mensageiro. A gente tem outras regiões dentro do gene que são chamadas de introns. São regiões
basicamente regulatórias e que normalmente elas são removidas quando acontece o processamento do RNA, que é a última coisa que a gente vai ver na aula de hoje. E a gente tem uma região final, então a gente está mostrando o gene lendo da orientação 5 linha, 3 linha, que é a orientação correta de leitura do gene, que é a região terminadora, que é o final desse gene, que é uma sequência sinal de término. Para quê? Para que as enzimas do complexo, né, que faz parte da transcrição, elas consigam reconhecer que acabou o gene. E aí elas param o processo de transcrição, né, param de produzir o RNA nesse momento, a partir do instante em que elas reconhecem essa sequência sinal de término, tá? Então, o que é a transcrição do DNA? A transcrição do DNA ele é um processo, né, da célula no qual são produzidos, são sintetizados todos os RNAs celulares. E exerce um papel central na expressão gênica. Então, aqui está mostrando uma imagem que está mostrando o fluxo de informação genética. A gente sempre vai falar desse fluxo de informação genética. Ele é o coração da biologia molecular, tá? E aí a gente tem aqui a molécula de DNA. A molécula de DNA, essa seta dando volta, né, na própria molécula de DNA, está representando a replicação do DNA. A gente tem do DNA ao RNA o processo de síntese do RNA, seja ele transportador, mensageiro ou ribossomal. Esse processo especificamente, que está na metade do fluxo da informação genética, é chamado de transcrição. E aí a gente tem ainda uma terceira etapa, que vai acontecer com os RNAs mensageiros apenas, que é a tradução, ou seja, a síntese de proteínas. E aí a gente tem o produto gênico final, nesse caso aqui, que são, né, uma cadeia de polipeptídeo, é uma proteína que pode ser uma proteína funcional, pode não ser funcional, a gente vai ver isso na próxima aula, tá? Então, pensando no fluxo de informação genética, a gente está estudando uma etapa intermediária dessa informação genética, que é a etapa do DNA ao RNA, tá? Por que isso é importante? Tem um papel central na expressão gênica, porque a expressão gênica, né, esse nome, que também a gente às vezes escuta bastante, é um processo que envolve todas as etapas necessárias para produzir um produto gênico no final, tá? Nesse caso, a gente está pensando em uma proteína, então eu estou falando de todas as etapas que envolvem a síntese de um RNA mensageiro e, por fim, a tradução desse RNA mensageiro em uma proteína. Que etapas que são essas? Bom, a primeira etapa é a transcrição, em que vai acontecer, né, a informação genética no DNA, ela vai ser interpretada e ela vai ser copiada numa molécula de RNA, que é uma molécula que tem características químicas muito parecidas com a molécula de DNA, a gente já viu isso nas outras aulas. O processamento do transcrito, que é preparar esse transcrito. O que é o transcrito? É o próprio RNA, tá? Transformá-lo em um RNA maduro, um RNA que é capaz de ser lido pelo ribossomo e pelas proteínas acessórias no processo de tradução para produzir a proteína, tá? E é um mecanismo importante, né? Existem mecanismos importantes que controlam a expressão dos genes. Então, muitas vezes, vocês vão ler nos livros didáticos, tanto livros do ensino médio quanto livros do ensino superior, a expressão dizendo que aquele gene, ele é pouco expresso. O que isso significa? Significa que, naquela condição de uma célula, de um tecido, de um órgão, naquela condição experimental, no tempo, no espaço, aquele gene, a informação genética para produzir uma proteína está sendo pouco acessada, ou seja, no final das contas, poucas proteínas são produzidas na célula para aquele gene. Por outro lado, a célula, ela tem demandas, dependendo do gene, de produzir muitas proteínas. Então, o gene ele é muito expresso. Ou seja, no final do processo, uma grande quantidade de proteínas vão ser produzidas. E isso é importante para o metabolismo celular. Então, a gente tem situações em que o gene ele é pouco expresso, situações em que o gene ele é muito expresso, situações em que a gente tem um nível basal de expressão. O que é um nível basal de expressão? É um nível mínimo
que se mantém constante na maioria das situações celulares, né, de tecidos, células diferentes, situações experimentais diferentes, condições diferentes, aquele mesmo nível não é muito alterado, tá? E a gente tem também a possibilidade de um gene ele ser reprimido, ou seja, bloqueia essa expressão daquele gene, e isso pode ser um fenômeno importante, por exemplo, numa etapa de diferenciação celular, ou seja, uma célula pouco diferenciada, ela tem que se transformar em uma célula com uma outra morfologia, com uma outra funcionalidade. Isso pode acontecer também, tá? Então existe um controle fino, que a gente fala, um controle muito específico da expressão gênica que acontece em todas as células dos organismos. E cada conjunto de célula, cada tecido e cada órgão tem o seu próprio mecanismo de controle da expressão desses genes. Então, gente, o que isso significa? Que nem todos os genes são acessados, são ativados simultaneamente nas células. E é justamente essa diferença que vai fazer com que um neurônio seja um neurônio, uma célula muscular seja uma célula muscular, um tecido de um endosperma, de uma semente, ele seja um tecido de um endosperma, e um tecido, por exemplo, de uma epiderme da folha, ele seja um tecido com características diferentes, tá? É o que vai definir a funcionalidade e a morfologia desses tecidos. Quando que ocorre a transcrição? Bom, a transcrição ela vai acontecer em todas as células metabolicamente ativas, tá? Qualquer célula que seja viva está realizando o processo de transcrição, produzindo RNAs, e alguns desses RNAs darão origem a proteínas no final. Os genes podem ser expressos com taxas diferentes na célula, que eu acabei de falar para vocês. E essa imagem, ela mostra claramente. A gente está mostrando aqui a molécula de DNA, a gente tem gene A e gene B. O processo de transcrição é o mesmo que está acontecendo para os dois, mas existe um controle da expressão gênica em que, nessa condição celular específica, existe uma demanda maior pela proteína A do que pela proteína B. Então, provavelmente vai acontecer uma produção maior de RNAs mensageiros do gene A em relação ao gene B, porque isso vai favorecer uma tradução maior também, uma taxa maior de tradução desses RNAs mensageiros A para produzir a proteína A no final, tá? Então, a célula ela consegue controlar essa taxa de expressão gênica diferencial. Onde que ocorre a transcrição? É uma outra pergunta, né? O que a gente falou da replicação? A replicação numa célula procariota, ela acontece dentro do próprio citoplasma por uma explicação muito simples, porque a bactéria ela não tem um núcleo separado do citoplasma. Então, o próprio cromossomo bacteriano ele está em contato com o ambiente do citoplasma e é ali que ele vai ser replicado. Quando a gente fala em transcrição e tradução, né, eu já vou colocar os dois no mesmo pacote, porque eles acontecem simultaneamente em bactérias, a gente também vai colocar para vocês que os dois processos, né, na verdade os três, a replicação, a transcrição e a tradução, elas acontecem dentro do citoplasma de uma bactéria, tá? Então, dentro do ambiente do citoplasma, porque é uma célula simples que não tem compartimento próprio, muito menos um núcleo separado por membrana. E é importante a gente frisar que a transcrição e a tradução, elas acontecem simultaneamente na síntese de RNA mensageiro das bactérias. Então, imediatamente, quando começa a surgir uma molécula de RNA mensageiro sendo produzida na transcrição, um ribossomo pode se associar, e mais de um ribossomo pode se associar a esse RNA mensageiro e começar a tradução simultaneamente. Então, o processo, ele é extremamente dinâmico numa bactéria e extremamente rápido também, né? Levando em consideração que a bactéria reproduz também numa taxa muito alta. Em eucariotos, a gente já tem uma situação um pouco mais complexa. Por quê? Porque a gente tem um núcleo, que é um compartimento separado, então o DNA principal da célula está dentro de um compartimento especial, que é o núcleo envolvido por membrana. A replicação acontece ali dentro, a transcrição ela também acontece ali dentro, tá? Então, do DNA para esse primeiro RNA, que a gente pode chamar ele de pré-RNA, ou RNA imaturo,
esse processo vai acontecer dentro do núcleo. O processamento do RNA, seja ele mensageiro, seja ele ribossomal ou transportador, também vai acontecer dentro do núcleo. E aí, essas moléculas, depois, elas só saem de dentro do núcleo se, de fato, elas forem processadas de forma correta. E aí, elas vão para o citoplasma. Né? O RNA, no caso ribossomal, ele já é montado, né? A própria estrutura do ribossomo ela é pré-montada no núcleo. A gente vai ver na próxima aula, guarda essa informação. O RNA mensageiro, ele sai do citoplasma processado, prontinho, maduro, para que lá no citoplasma, aconteça a tradução, ou seja, o ribossomo vai encontrar esse RNA mensageiro, vai decodificar a mensagem que está presente nesse RNA e vai produzir a proteína no final. Algumas regrinhas gerais da transcrição. Bom, aqui está mostrando um fragmento de um gene, tá? Só uma sequência de um gene. Ele pode ser muito maior do que isso, ele pode ter milhares de pares de bases, tá? E aí a gente está mostrando, obviamente, o gene como uma fita dupla, porque a molécula de DNA, ela é uma dupla fita. Ela tem uma orientação antiparalela, então de um lado eu tenho 5' 3' e do outro eu vou ter a orientação contrária, 3', 5'. O que a gente viu na replicação? Nós vimos que na replicação o DNA ele vai ser sempre copiado na orientação 5', 3'. Aqui na transcrição, essa regra também ela é obedecida. Então, as enzimas responsáveis por reconhecer o DNA como molde e usar ele de molde para produzir a molécula de RNA, também só consegue acrescentar ribonucleotídeos na orientação 5', 3' da fita que está sendo formada. Para isso, ela vai ter que usar uma fita molde. Se a molécula de RNA, raciocina comigo, se a molécula de RNA ela tem a orientação 5', 3', quem vai servir de molde lá no DNA, no gene, né, que está lá no DNA, para essa nova molécula de RNA que vai ser produzida? Vai ser justamente a fita que está contrária, que está 3', 5'. Então, lá na molécula de DNA, o que a gente tem? A fita 5', 3', ela é chamada de fita codificadora. Por quê? Porque ela é a sequência do gene. Ela é a que tem a informação do gene, do início até o fim, da região promotora, do sítio de início, que a gente vai estudar ali hoje, até o terminador, nessa orientação, tá? E o RNA mensageiro, vamos pensar no RNA mensageiro, ele vai ter que ter o mesmo código, a mesma orientação, porque eu só estou transcrevendo, eu estou lendo o livro de DNA e eu estou apenas transcrevendo. Então, eu vou ter que ter uma informação fiel. Lógico que eu escrevo com um código diferente, que é o código do RNA, que é um pouquinho diferente do DNA. Então, a sequência de RNA mensageiro, por exemplo, ela vai ter exatamente ou quase idêntica a mesma sequência da fita codificadora. O que vai mudar, gente? Olha só nesse slide. O que vai mudar quando a gente for escrever isso, ou analisar isso no exercício, numa prova, é que ao invés de eu ter a timina, eu vou ter uma uracila. Então, lá na fita codificadora, que está na orientação 5', 3', toda vez que aparecer uma timina, eu vou escrever embaixo no RNA mensageiro uracila. De resto, eu vou manter exatamente a mesma correspondência, tá? Então, lá na célula, a fita que vai ser usada como molde vai ser a fita de baixo, que tem uma orientação oposta à fita do RNA mensageiro que vai ser produzido. Vamos falar agora dos mecanismos da transcrição. Bom, são 3 mecanismos, a gente pode dividir em 3 etapas para ficar mais didático. A gente tem a etapa 1, que é chamada de etapa de início, etapa 2, alongamento da cadeia, que é quando a fita de RNA ela é produzida de fato, e a etapa 3, que é a terminação, ou seja, quando a gente para, né? Quando que as enzimas reconhecem que é hora de parar, que acabou o gene. E aí eu já adianto para vocês que existem um conjunto de proteínas, né, com função enzimática, que formam complexos da transcrição e que trabalham para que a síntese de RNA aconteça na célula, de forma coordenada. Como a gente já viu, a expressão gênica ela é coordenada.
Bom, vamos falar um pouquinho das proteínas principais. A proteína mais importante é chamada de RNA polimerase. Quando nós estudamos a replicação do DNA, o que a gente estudou? Que a DNA polimerase é a enzima principal, tá, do complexo de replicação, que é responsável por produzir as novas moléculas de DNA, ou seja, sintetizar, acrescentar os nucleotídeos de DNA para produzir uma nova molécula. A RNA polimerase, que a gente pode colocar ela como RNA-P de polimerase, é a enzima responsável pela síntese, ou seja, por acrescentar os ribonucleotídeos na molécula de RNA que está sendo produzida no processo de transcrição. Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês que ela não é uma proteína simples, ela é um complexo multiproteico, são formados por várias subunidades, tá? Cada uma delas executando uma função diferente. Não é, né, do nosso interesse a gente saber todas elas, mas só para vocês saberem que é algo bem complexo. Ela é responsável pela síntese de RNA usando o DNA como molde, então a partir da molécula da fita molde de DNA, ela vai conseguir transcrever a fita codificadora do DNA em uma molécula de RNA. Obedece à complementariedade de bases, então como que ela vai saber, a RNA polimerase, o que ela vai transcrever, né? Qual é o código que ela vai manter? Ela vai considerar a fita molde. Então, se lá na fita molde tiver uma guanina, ela vai colocar uma citosina. E aí ela vai fazendo essa síntese, usando uma fita como molde e trazendo o complementar dessa fita, né? O nucleotídeo complementar, e ela vai fazendo essa síntese na orientação 5' 3'. Quais são as funções que a RNA polimerase ela executa? Ela executa várias funções, né? O complexo multienzimático. Reconhecer e se ligar a sequências específicas do DNA, tá? Separar a dupla hélice de DNA, então tem uma região da RNA polimerase, do complexo da RNA polimerase, que é responsável por abrir as fitas de DNA para expor aqueles nucleotídeos. Manter o híbrido de DNA-RNA na região de síntese, porque à medida que vai sendo acrescentados novos ribonucleotídeos, você tem uma transição, né? um momento rápido em que você tem a molécula de DNA, né? Um híbrido de DNA com RNA complementar, mas isso rapidamente é liberado no final do processo. Renaturar o DNA, então permitir que as fitas de DNA que já foram copiadas, né, a fita molde, elas já retomem o seu estado de dupla fita no final e terminar a síntese, reconhecer o término da síntese, o sinal de término e parar a síntese do RNA. Quais são as diferenças entre a transcrição e a replicação? Bom, na transcrição, o híbrido de DNA e RNA, ele se desfaz muito rapidamente. Então, você não vai ver nunca o RNA longas cadeias de ribonucleotídeos formando ligações de hidrogênio com o DNA. Rapidamente, isso já é desfeito e a RNA polimerase ela vai adicionando um ribonucleotídeo por vez. Cada um que ela põe, o outro que já foi acrescentado, ele se destaca da molécula de DNA, do híbrido da molécula de DNA. E aí aquela molécula ela já fica disponível, por exemplo, numa bactéria, para ela ser utilizada pelo ribossomo na tradução. Não necessita de um iniciador. Se você não lembra o que era o iniciador, volta lá na aula de replicação que a gente viu, né? Que aquele iniciador é um fragmento curto de RNA que é acrescentado por uma enzima chamada de primase, tá? Porque a DNA polimerase ela não consegue começar. Ela não consegue copiar o DNA se ela não tiver uma extremidade 3' ou H livre. No caso da RNA polimerase, ela não tem essa necessidade, ela não tem essa demanda. Ela já consegue, né, facilmente identificar qual é o início, tá, o sítio de início da transcrição. Ela já olha o que tem no molde, ela já vai acrescentar qual é o complementar e ela vai seguindo sem acrescentar um primer, né, um iniciador no início. Permite, né, ela exerce várias atividades, pulei uma aqui, permite a síntese de RNAs
simultaneamente, que é muito bacana. Então, à medida que o complexo se abre, né, o DNA se abre e começa uma transcrição, outra transcrição pode vir logo em seguida, tá? E esse processo pode ser muito mais dinâmico do que o processo de replicação. Então aqui está mostrando do lado esquerdo, né, a estrutura da RNA polimerase de bactéria, formada por várias subunidades, alfa, beta, né, ômega, como está aí. E a gente tem aqui também um exemplo, né, mostrando a fita de DNA semi-aberta, expondo alguns nucleotídeos, os ribonucleotídeos sendo acrescentados, né, isso tudo está envolvido pelo complexo da RNA polimerase, e aí mostrando a direção da transcrição, sempre na direção 5', 3', tá? Falando um pouquinho da RNA polimerase bacteriana, né? Ela depende, a RNA polimerase bacteriana, de uma outra proteína que é chamada de fator de reconhecimento do promotor. Então, a RNA polimerase da bactéria, dos procariotos, ela não consegue reconhecer o início do gene bacteriano. Ela não sabe qual é o início do gene bacteriano, a menos que ela esteja associada com esse fator, que é chamado de fator sigma, tá? Então, quando eu tenho a RNA polimerase, né, todo o núcleo da RNA polimerase, que a gente chama de core quer dizer núcleo em inglês, associada ao fator sigma, eu tenho uma holoenzima. Holo, na biologia, significa todo. Eu tenho o complexo enzimático completo e funcional. Quando isso acontece, o que vai acontecer? Esse complexo, ele percorre a molécula de DNA da bactéria. Quando ele encontrar uma região promotora, que a gente vai ver o que é essa região, ele sabe que ali está começando um gene logo em seguida. E aí, pode ser montado um complexo de transcrição e pode ser iniciada a transcrição daquele gene. Então, depende necessariamente de ter um fator sigma associado. RNA polimerase de eucarioto, como que ela já é? Aí a gente já tem um grau de complexidade maior, porque esses também são indivíduos, né, organismos mais complexos. A gente tem 3 tipos de RNAs polimerases, então, enquanto lá na bactéria, qualquer RNA é produzido pela mesma RNA polimerase, aqui a gente tem, na verdade, ao todo, 5 RNAs polimerases diferentes, mas a gente tem 3 tipos principais, que é a RNA polimerase 1 e 3, que produz todos os RNAs transportadores, RNAs ribossomais, e pequenos RNAs. O que são pequenos RNAs? São RNAs que são responsáveis por controlar a expressão gênica, tá? A gente não vai entrar em detalhes com relação a esses RNAs pequenos. São RNAs que interferem na expressão gênica. E tem a RNA polimerase 2, que aqui eu destaquei como a mais importante para a gente, porque é aquela RNA polimerase que sintetiza todos os RNAs mensageiros que codificam proteínas e alguns outros pequenos RNAs, tá? A RNA polimerase 2, especificamente, ela vai precisar de outros conjuntos de proteínas que são chamadas de fatores gerais de transcrição. Então, ela não consegue reconhecer a região de início do gene por conta própria. Da mesma forma que a RNA polimerase bacteriana depende de um fator sigma, a RNA polimerase, no caso de eucariotos, ela vai depender de várias outras proteínas para que possa situar aonde que começa o gene, né, o processo de alongamento e o término daquele gene, porque o processo é mais complexo em eucariotos. Os fatores de transcrição, né, são fatores que regulam a expressão do gene, regulam se aquele gene vai ser ou não expresso, por exemplo, tá? Dependendo do fator de transcrição. Tem fator de transcrição que ativa a expressão do gene, tem fator de transcrição que bloqueia a expressão do gene, então é um mecanismo de controle da expressão gênica, tá? E a gente tem alguns fatores gerais que, por exemplo, atuam logo no início, na etapa de início da transcrição, de reconhecimento da transcrição. Então, ali do lado esquerdo, a gente está mostrando para vocês, na letra A e B, uma região, né, na molécula de DNA, que é chamada de Tata Box. O Tata Box, a gente vai ver logo adiante, que é uma região regulatória
chamada de região promotora, que está à esquerda do início do gene, tá? E é um sítio de reconhecimento. Então, toda vez que uma proteína, né, é importante ou um fator, ele reconhece aquela região, Tata Box, ele sabe que tem um gene logo adiante. Então, é uma forma de sinalizar para as proteínas do complexo de transcrição aonde que estão localizados os genes numa molécula de DNA, que pode ser uma molécula enorme no eucarioto. Então, tem proteínas específicas que se associam ao Tata Box, está mostrando ali, por exemplo, um exemplo, né, que é a Tata Bind Protein, né, a TBP, que é um fator de transcrição importante, que se liga exatamente no Tata Box. Aí pode vir umas outras proteínas que se ligam de forma cooperativa, ou seja, é uma ligação que vai regular se aquele gene vai ser ou não expresso. E aqui na letra C a gente pode ver que, na verdade, a gente tem várias outras proteínas que podem participar como fatores de transcrição, ou seja, regulando, né, orientando o complexo de transcrição no local onde que está aquele gene e como que a transcrição ela vai se proceder. Topizomerases, a gente viu topizomerase como uma proteína importante na replicação, porque quando a gente tem, né, a gente tem que levar em consideração que a hélice do DNA, ela é toda enroladinha. Quando a gente pega aquela hélice enrolada e a gente abre, seja para copiar o DNA na replicação ou para copiar um gene na transcrição, você causa uma tensão, tá? Uma tensão de um lado e uma tensão do outro. Então, o que a topizomerase ela vai fazer? Ela vai aliviar as tensões, em alguns casos ela vai forçar uma tensão, um super enrolamento, e com isso ela vai controlando, né, o mecanismo de transcrição ou de replicação, e a bolha ela vai percorrendo até acabar o gene ou até acabar a molécula de DNA no processo de replicação, tá? Então, a transcrição ela ocorre mais facilmente nos locais onde o DNA está mais enrolado, porque expõe, tá? Isso causa uma tensão que expõe os nucleotídeos e é mais fácil para as proteínas irem e reconhecerem o início daquele gene. Semelhante à replicação, as aberturas das fitas de DNA pela RNA polimerase enrola e desenrola, né, o molde de DNA, e essas topoisomerases elas vão estabilizar essa estrutura e vão fazer com que aquele DNA volte a ter a estrutura de hélice no final do processo também. Bom, vamos falar um pouquinho da transcrição em procariotos, que é o que a gente mais sabe de informação até hoje, tá? Porque é muito mais fácil da bactéria, né? É um organismo mais simples. Então, o processo em si ele é muito mais simples e ele também pode ser dividido em 3 etapas: início, alongamento e término. Bom, o início ele é a etapa crítica do controle da expressão gênica. Por quê? Porque tudo começa no início. Então, se por um acaso não tiver as proteínas regulatórias, né? Se por um acaso não tiver a condição celular ideal daquela bactéria de produzir aquela proteína, simplesmente não vai nem começar. Tá? Então, o reconhecimento do início da transcrição é uma etapa extremamente crítica para definir se aquele gene vai ser ativado naquele momento ou se ele vai ser reprimido naquele momento, se ele não vai ser ativado naquele momento. O início da transcrição, e aí vale para qualquer organismo, ele depende do reconhecimento de uma região importante, uma região conservada, tá? Que é chamada de região promotora. E o que é esse promotor? Ele é uma sequência na molécula do DNA. Então, se eu pegar a orientação 5', 3', eu tenho aqui a região do gene, o promotor ele vai estar à esquerda, tá? É uma região, é uma sequência que pode ter quantos pares de base, professora? Pode ter 500, pode ter 1000, pode ter 3000, depende do promotor, tá? Em bactérias é um pouco mais curto, mas promotores eucarióticos são enormes. O que é importante do promotor a gente saber? Que ele é uma sequência no DNA que vai determinar o local de formação do complexo de transcrição. Então, a partir do momento que reconhece aquela região promotora, o complexo ele sabe que logo a seguir ele tem, né, o gene, a informação do gene, o início do gene. E aí ele sabe a partir de onde ele começa a transcrever o RNA. Então, aqui mostrando um desenho esquemático do promotor, para vocês verem.
eu estou representando a fita codificadora, né? Porque ela é que tem o código do gene, que é o que me interessa. O RNA vai ser igualzinho, tá? Na orientação 5' 3' também. E a gente tem ali, existem duas regiões na bactéria que é muito bem estudadas, que são regiões promotoras que já foram identificadas. Então ali, ó, a gente tem um código, né, que começa com o nucleotídeo C e a gente tem ATG, tá? O ATG, pessoal, ele é o início da maioria dos genes, tá? A gente pode dizer da totalidade dos genes. Esse ATG ali, né, esse Azinho que está aí representado, ele é chamado de sítio de início e normalmente a gente vai colocar mais um para ele, tá? É uma convenção. Por quê? Aí significa que começa do mais 1 e pode ir até mais 1.000, mais 3.000, mais 5.000, mais 7.000, depende do tamanho do gene. Então, começou o gene a partir dessa região. É o sítio de início da transcrição. Tudo que está para trás desse sítio mais 1, teoricamente, não vai estar presente na molécula de RNA mensageiro, teoricamente, porque uma partezinha vai também, tá, pessoal? Isso acontece principalmente em eucarioto. Mas não tem informação útil para produzir proteína, por exemplo, tá? Então, a proteína vai ser codificada a partir do código do RNA que começa a partir do mais 1, tá? Então, para trás, a gente convencionou colocar números negativos. Então, aí a gente teria, por exemplo, 0, e aí a gente tem menos 5, menos 10, menos 30, menos 50 e quanto que você quiser colocar para trás. Então, o promotor, ele vai estar principalmente localizado nessa região que recebe designações de números negativos, tá? Nessa localização de números negativos. E a gente já sabe que em bactérias existe uma região promotora importante que está localizada na posição menos 10, tá? Então, uma região ali no entorno e na região menos 35. E a gente tem mais ou menos 15 a 17 pares de base entre uma região, né, um elemento importante e outro do promotor de bactéria. E aí, em procarioto, né, essa região menos 10 é uma região que a gente chama de conservada, ou seja, se eu comparar diferentes bactérias que existem no planeta Terra, inclusive as que já nem existem mais, eu vou ver que essa região se repete com muita facilidade na maioria dos genes dessas bactérias. Essa região menos 10 ela é chamada de região Tata Box. Por que ela tem esse nome de Tata Box? Tata, porque quando a gente olha o código do DNA, a gente vê que tem vários TAs, tá? Então, uma região com vários T e A, nucleotídeo. Pensem comigo que a gente falou sobre as ligações de hidrogênio entre T e A. São ligações mais fracas, porque são duas apenas, então é uma região que é mais fácil de quê? Mais fácil de abrir. Olha que bacana. Então, o promotor está favorecendo o processo de transcrição. E a gente tem uma outra região que não tem um nome específico, que está localizada na região menos 35. Então, está mostrando aí para vocês, região menos 10, 15 a 17 nucleotídeos entre uma e outra, e região menos 35. Tudo isso daí é chamado de região promotora dos genes bacterianos. A gente tem o mais um, sítio mais um, e ali o RNA mensageiro vai ser produzido a partir desse sítio mais um, como está representado ali embaixo em vermelho, tá? O que vai acontecer? O complexo da RNA polimerase, quando ele se associar a um fator sigma, tá? E aqui eu coloquei o sigma 70, porque ele é o que tem, né, em maior abundância nas bactérias. A maioria dos genes, eles são reconhecidos, né, os seus promotores, por um fator sigma 70. Quando esses duas, né, o complexo e o sigma 70 estiverem juntos, eles vão percorrer a região do DNA bacteriano. Quando chegar nessa região menos 35 e menos 10, eles vão falar, opa, tem um promotor aqui, ou seja, tem um gene logo adiante. E aí ele se liga nessa região, abre as fitas na região menos 10, e aí a RNA polimerase começa a polimerizar o RNA mensageiro. Então aqui está mostrando um exemplo, né, um esquema do processo. Ele começa com a associação do fator sigma com a RNA polimerase. Quando isso acontecer, ela é capaz de reconhecer a região promotora. Olha lá, o fator sigma está se ligando lá no menos 35 e no menos 10.
da região do promotor da bactéria, vai permitir a abertura entre 2 e 3, a abertura da fita de DNA bacteriano na região -10, porque tem bastante TIA, é mais fácil de desnaturar. E aí a RNA polimerase, ela tem exposto a fita molde para ela saber qual é o código do DNA e ela transcrever a molécula de RNA, tá? Então o processo acontece mais ou menos assim. Então ali a gente tem, né, entre 1 e 2 a formação do complexo, a abertura das fitas entre 2 e 3, e a gente tem uma outra etapa que é chamada de iniciação abortiva. O que significa isso? Que logo no inicinho, a RNA polimerase, ela começa a polimerizar, né? Ela é grande, o complexo, e aí ela vai acrescentando cerca de 9 a 10 ribonucleotídeos, ou seja, é o comecinho da molécula de RNA sendo produzida. Só que é chamado de abortivo porque ela coloca e tira esses ribonucleotídeos, tá? Então ela começa a fazer e para, começa e para. Por que ela fica travada? Porque enquanto não sair, né, ela não eliminar o fator sigma, a RNA polimerase não consegue deslizar na molécula de DNA e continuar a etapa de alongamento, que é a segunda etapa da transcrição. Então, quando lá no 5, né, que está mostrando ali, o fator sigma se dissocia do complexo da RNA polimerase de bactérias, o que vai acontecer? Ela vai estar livre para percorrer a molécula de DNA, continuar abrindo a molécula de DNA e continuar a leitura e a síntese do RNA que está sendo produzido. Até quando, professora? Olha só o que está mostrando no 6 ali. Até ela encontrar uma região no DNA que é um sinal de término. E aí a gente vai ver que existem 2 mecanismos de acabar com a transcrição, ou seja, acabou o gene, acabou, a gente tem que liberar esse RNA logo, porque ele já vai ser traduzido na bactéria. A gente vai ver como que isso acontece. E aí o RNA ele é liberado, obviamente que eu falei para vocês, a transcrição ela é acoplada à tradução, então provavelmente teria um ribossomozinho ali que já estaria produzindo a proteína a partir desse RNA mensageiro. Então ali a saída do fator sigma, alongamento da cadeia e o término entre, né, 6 e 7 ali no finalzinho. Mecanismos de controle do início da transcrição. Que mecanismos que podem ser esse? O que eu falei para vocês? A maioria dos promotores, elas têm uma região conservada, ou seja, é o mesmo código que vai estar presente no promotor. Quanto mais parecido for esse código, mais fácil as proteínas têm de reconhecê-lo. Só que cada gene pode ter variações nessa região promotora. Então, quanto mais variado for a região do promotor, talvez seja mais difícil de transcrever aquele gene. Então, a taxa de transcrição ela pode ser prejudicada, dependendo do gene. Então, a região promotora diferente do padrão, que a gente chama isso de consenso na biologia molecular, pode ser um mecanismo de controle da expressão gênica. Fatores sigmas alternativos. O que eu falei para vocês, pessoal? O fator sigma 70, ele é o mais importante porque ele reconhece a maioria dos promotores bacterianos. Tá? Então, digamos assim, ele é responsável pela transcrição basal, né? A transcrição da maioria dos genes das bactérias. Só que existem outros fatores sigmas que são específicos para determinadas situações. Eu coloquei 2 exemplos para vocês. Existe o fator sigma 54, que ele aparece todas as vezes que a bactéria está crescendo num meio em que tem baixa quantidade de nitrogênio. Então, em baixa quantidade de nitrogênio, acende um alerta no metabolismo da bactéria e esse sigma 54, ele vai ativar conjuntos específicos de genes, que são aqueles que são reconhecidos por, né, que o sigma 54 consegue reconhecer aquele promotor para tentar resolver esse problema que a bactéria está tendo em relação ao seu metabolismo pela falta de nitrogênio. Então, o que ela vai fazer? Vai quebrar proteína? Como é que ela vai sobreviver nesse meio com falta de nitrogênio? Um outro exemplo é o sigma 32, que é responsável pelo choque térmico, ou seja, suponhamos que a bactéria está crescendo a 37 graus. Por algum motivo, a temperatura sobe rapidamente no ambiente ou dentro do laboratório. Então, isso acende um alerta para que
sejam produzidos o fator sigma 32 e aí começa a ativar a expressão de alguns genes que vão controlar esse aumento excessivo de temperatura que pode levar à morte da bactéria, tá? Então tem mudanças aí que podem alterar a transcrição do gene. Afinidades diferentes entre fatores sigmas com o complexo da RNA polimerase. Então, dependendo dessa afinidade, isso pode ou não favorecer o reconhecimento dos promotores dos genes. Então, tem fatores sigmas que não se associam tão bem ao complexo em comparação com outros. Então, isso vai também dificultar ou favorecer o reconhecimento do promotor. Presença de proteínas ativadoras ou repressoras, que vai ser o tema do nosso fórum de discussão dessa semana. Então, na bactéria existem alguns elementos, alguns metabólitos, algumas proteínas, algumas moléculas, que elas simplesmente, quando se ligam na região do promotor bacteriano, bloqueia a expressão daquele gene. E nem por decreto aquilo ali sai. Então, tem que vir uma outra proteína, tem que ter uma outra condição favorável para que aquele repressor, ele saia da região do promotor, libere o promotor para que a expressão daqueles genes aconteça, tá? A gente vai ver exemplos disso no fórum. Então, aqui mostrando novamente, né, o alongamento da cadeia, né, ou seja, a continuidade da transcrição do RNA acontece da etapa 6 para a etapa 7, que é quando está produzindo, né, a fita de RNA, ela está sendo sintetizada no processo. Esse alongamento, né, após mais ou menos 10 nucleotídeos acrescentados, o complexo de RNA polimerase, ele libera, né, como eu falei para vocês, o fator sigma, e ele vai embora, né, no processo de transcrição. Ocorre o mínimo de interação RNA-DNA, porque libera rapidamente o RNA, então produziu, colocou mais um ribonucleotídeo, já libera o outro, colocou mais um, já libera o outro, então já deixa ela disponível para ser traduzida, tá? Mesmo em eucariotos é assim que funciona. A extensão da cadeia de RNA prossegue até a RNA polimerase encontrar a região do terminador. Então, quando vai finalizar o processo de transcrição. O que é o terminador? Da mesma forma que o promotor é uma sequência que vai orientar o início da transcrição, o terminador é uma sequência sinal que vai orientar o fim, né, indicar o fim do processo de transcrição. E normalmente essa sequência no DNA, né, no gene, ela tem uma informação, ela é de tal forma, né, ela tem uma combinação de nucleotídeos que causa uma desestabilização do complexo. O complexo acaba deslocando, ele acaba saindo e liberando a fita molde, liberando o RNA no final. E aí acaba, de fato, a transcrição. Em bactérias, a gente tem dois mecanismos, um que é chamado de terminação Rho independente, que é 90% dos casos. A gente vai ver um exemplo do que acontece. Quando o RNA ele é sintetizado, ele é produzido, existe um código, né, um sinal naquele DNA que quando é copiado, faz com que a molécula de RNA forme uma estrutura secundária que parece um grampo de cabelo, tá? Então ela dobra nela mesma. E essa estrutura desestabiliza, né, libera o complexo da RNA polimerase, não consegue ficar associada ao RNA e acaba liberando o molde e acaba dessa forma a transcrição. Ou a terminação chamada de Rho dependente, que é auxiliada pela proteína Rho, por isso que tem esse nome, tá? Então aqui mostrando rapidamente só o desenho esquemático desse grampinho de cabelo. Então lá no finalzinho, né, próximo da extremidade 3' do RNA mensageiro, né, do RNA que está sendo formado, forma-se essa estrutura, que é uma estrutura em formato de um grampo de cabelo, porque o próprio RNA ele se dobra nele mesmo, e aí tem ainda um finalzinho, né, que acaba causando uma pausa no complexo e acaba liberando rapidamente o complexo da transcrição da molécula de RNA e do molde de DNA. E a letra B está mostrando a terminação Rho dependente, que na verdade é auxiliada por uma proteína, que é a proteína Rho, que libera mesmo o RNA do complexo, tá? E o complexo acaba liberando também a fita molde. E eucariotos, professora? Eucariotos, pessoal, é muito mais complexo e muito menos conhecido. A gente tem também as 3 etapas, início, alongamento e término da cadeia. O problema é que a gente está falando de organismos com alto grau de complexidade, na sua maioria das vezes multicelulares,
que formam tecidos, que formam órgãos, que tem uma diversidade muito maior de genes, que tem 5 RNAs polimerases diferentes. Então, tudo é um processo um pouco mais complexo e por isso que a gente conhece tão pouco da transcrição em eucariotos, do mecanismo de fato em eucariotos. O que a gente sabe? Que a síntese acontece no núcleo, tá? Então, que a gente já falou, transcrição e tradução não são acoplados, porque a transcrição acontece no núcleo e a tradução vai acontecer no citoplasma. Então, o RNA ele tem que passar para o citoplasma para ser traduzido no final do processo. A RNA polimerase, ela não consegue reconhecer o promotor por conta própria, tá? Não existe um fator sigma, no caso de eucariotos, o que existem são fatores de transcrição, que são várias outras proteínas que vão, né, auxiliar o complexo da RNA polimerase de eucariotos, aonde que ela vai começar o início da síntese de RNA. Esses fatores de transcrição aqui vão auxiliar no reconhecimento. Existe um promotor, né? O promotor ele é muito mais complexo em eucariotos, né? A região promotora é maior também, mas existe um promotor principal que é chamado de core, né? Promotor, que é um promotor mínimo básico para que qualquer gene seja transcrito em eucarioto, tá? Uma transcrição minimamente em níveis basais que a gente fala. Existem regiões que são regulatórias, então além do promotor, tem outras regiões que estão espalhadas, né, pelo gene, antes, dentro e depois, no final do gene, que regulam a expressão gênica, então elas podem funcionar como ativadores, ou seja, para favorecer mesmo a transcrição, que é chamado de enhancer, tá? Então ele aumenta mais ainda a chance da transcrição acontecer, ativadores e silenciadores que podem bloquear a expressão gênica. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, mostrando o sítio mais um, que ali é chamado de INR, que em alguns livros vocês vão ver TSS também, que é sítio de início da transcrição, mais um dali para frente começa a transcrição do RNA, e a gente tem vários pacotinhos, né, vários blocos ali de regiões importantes que fazem parte do promotor. Então, a gente tem, por exemplo, o Tata Box, todos os genes têm Tata Box no promotor de eucariotos? Não, alguns não têm Tata Box, a gente chama de Tata Less, ou seja, não tem o Tata Box. Vários elementos regulatórios que estão aí representados e o próprio sítio de início. Elementos regulatórios que podem estar dentro da própria sequência do gene, que podem estar no final da sequência do gene, que podem estar na região promotora, ou seja, antes do gene começar de fato, tá? Então, a gente tem todas essas possibilidades em eucariotos. Basicamente, o início acontece pela formação do complexo de pré-iniciação e depende desses fatores de transcrição gerais, né, que vão organizar aonde que o complexo de pré-início da transcrição vai acontecer. O alongamento em eucariotos, ele é mais complexo porque a gente tem que levar em consideração que a gente tem a estrutura da cromatina, né, que a gente viu isso no fórum de discussão da semana passada, que é justamente o DNA que está enroladinho, né, bem enovelado com as histonas, então tem essa questão do DNA, ele está nesse formato mais enroladinho, então tem que liberar a histona do lugar, tem que abrir espaço para que a bolha de transcrição ela percorra, né, para que a RNA polimerase e os fatores consigam reconhecer a região do promotor. Existem fatores de alongamento, então tem outras proteínas que ajudam a sintetizar, né, a continuar a síntese da própria fita de RNA. Existem algumas outras proteínas que vão auxiliar no término. Em alguns casos, né, pode acontecer algumas pausas na transcrição, então começa a produzir o RNA e para, e só continua se tiver determinadas proteínas regulatórias, senão fica parado, então é um mecanismo de controle da expressão gênica, tá? Então é bem mais complexo o mecanismo em eucariotos. O término, a gente sabe praticamente nada sobre ele, a gente não consegue saber como é que é essa sequência, tá, do término de fato, porque o RNA mensageiro ele é processado, então a gente perde essa informação depois, a gente não sabe como é que ele estava antes, é muito difícil, né, recuperar o RNA imaturo. E com relação ao RNA transportador e ribossomal, a gente sabe que tem a ligação de algumas proteínas, mas não se define uma região de término de fato. É um pouco mais complexo e mais obscuro como que esse processo acontece em eucariotos.
E o processamento, para a gente fechar, pessoal, o processamento do RNA, ele envolve todas as etapas que acontecem depois da transcrição, tá? Então, depois da transcrição, na verdade, simultaneamente à transcrição, aquele transcrito que está sendo produzido, ele está ainda imaturo, a gente chama ele de transcrito primário, porque ele vai sofrer umas modificações até se tornar um transcrito maduro, tá? Então, ele modifica a sua estrutura. O RNA mensageiro, ele é processado apenas em eucariotos. Procariotos, né, bactérias, não têm processamento do RNA mensageiro. Mesmo porque transcrição e tradução acontecem, né, simultaneamente. É muito rápido o processo. Em RNA transportador e ribossomal, a gente já vai ter processamento nos dois organismos, nos dois tipos celulares. Basicamente, quais são os processamentos possíveis de serem feitos? A gente tem, por exemplo, no RNA mensageiro, a possibilidade, né? A possibilidade não, isso acontece de fato, acrescentar uma modificação na extremidade 5' uma modificação na extremidade 3'. Além disso, a gente tem um mecanismo que é chamado de splicing, a gente vai ver o que é isso. Mas nos RNAs transportadores e ribossomais, tanto em procariotos quanto em eucariotos, basicamente a gente tem algumas modificações de base, então tem uma edição que a gente fala de bases e algumas clivagens, ou seja, diminui o tamanho da molécula. Então é um processamento mais simples do que no RNA mensageiro. Por que procariotos não têm, né, processamento de RNA mensageiro? O RNA mensageiro em procarioto, ele é chamado de policistrônico, na sua maioria, tá? E é uma estrutura mais complexa chamada de operon. Então, basicamente, o que a gente tem? Um único promotor, tá? Definindo, né, o que vem para frente e vários genes que começam e terminam, depois vem outro e começa e termina, depois vem outro e começa e termina. Normalmente, esses genes vão produzir proteínas, tá? Que colaboram numa mesma via metabólica. Então, pode ser diferentes enzimas que atuam cada uma numa etapa, uma seguida da outra. A gente vai ver isso no fórum de discussão. Cada unidade de transcrição dessa é chamada de cistron. E aí eu tenho no final um terminador. Então, na hora de produzir esse RNA mensageiro, ele é um RNA mensageiro enorme, com várias unidades de transcrição separadas. Na hora de traduzir, o ribossomo ele vai saber reconhecer que aquilo ali começa e termina uma proteína, começa e termina outra e começa e termina outra, tá? E aí produz simultaneamente 3, 4 proteínas, mais de uma por RNA mensageiro. A transcrição e a tradução, são acoplados, então é um processo que nem permite um processamento porque ele é altamente dinâmico. Já no RNA mensageiro de eucariotos, a gente vai ter 3 modificações importantes. Primeira, formação do CAP na extremidade 5', que é uma proteção na extremidade 5', adição de cauda poliar na extremidade 3' e a remoção de introns. Como que funciona? A adição do CAP 5', então, é a adição de uma molécula chamada de 7-metilguanosina, que simplesmente vai proteger a região 5' do RNA mensageiro. E também vai proteger de quê? Proteger de degradação, dele ser picotado por outras enzimas chamadas de nucleases, que poderiam acabar com esse RNA e ele nem ia virar proteína. E, além disso, vai ser uma região importante, que é uma região que o ribossomo vai reconhecer para o processo de tradução que a gente vai ver na próxima aula. Então, ali mostrando a região 5' CAP, que é acrescentada, poliadenilação. A poliadenilação nada mais é do que a adição de uma cauda de vários As, nucleotídeos As, no lado 3', na extremidade 3', que também é importante para proteger o RNA mensageiro de ser degradado. E ele serve como um checklist. Então, o núcleo, né, a membrana do núcleo só vai deixar passar o RNA mensageiro que tiver o CAP e que tiver a cauda poliar, que significa que ele é maduro para ir para o citoplasma. O splicing, que é o último processamento, é a remoção de introns, que a gente falou no início da aula, que os introns são sequências que aparentemente não têm informação para produzir uma proteína. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem 3 introns, intron 1, 2 e 3, e eles são removidos por complexos de enzimas, e aí eu tenho a união dos exons, formando o RNA maduro com o CAP e com a cauda poliar. Acontece que, em eucariotos, a gente tem o que a gente chama de splicing alternativo,
que é justamente a possibilidade de remover de forma seletiva alguns introns, inclusive exons, e deixar alguns desses introns continuar presentes no RNA mensageiro. Tá? Então, alguns eles vão ser retidos. Por que isso é importante, pessoal? Porque isso aumenta a variabilidade de proteínas com o mesmo gene. Então, a partir de uma mesma sequência de um gene, eu posso produzir várias moléculas de RNA mensageiros diferentes e eu posso, a partir disso, produzir, inclusive, proteínas um pouco diferentes entre si. Isso é importante porque isso vai gerar uma variabilidade maior ainda do que o número total de genes que aquele organismo possa ter. Então, aqui mostrando um exemplo, então a gente tem, a partir de um RNA mensageiro, né, completo, lá em cima, que vai ser processado pelo splicing, eu posso produzir aquela primeira opção ali, que suponhamos que vai gerar aquela proteína toda em azul escuro, que é específica do cérebro. Eu posso reter, né, o intron 3 ou 2 ali no caso e manter um RNA um pouquinho maior que vai modificar um pouco a proteína e ela vai ser específica do fígado, tá? Ou eu posso simplesmente reter o intron 2 e intron 1 e aí, por causa do intron 1, eu simplesmente não produzo proteína, porque aí introduziu uma sequência que bloqueia a tradução do gene. E aí isso acontece no fígado que está doente, tá? Então, ou seja, existem essas variações, possibilidades alternativas de splicing e que isso gera uma grande variabilidade de RNAs mensageiros e, por consequência, pode gerar uma variabilidade de proteínas também no organismo. E aí eu fecho para vocês com uma pergunta, né? Quando a gente olha o fluxo de informação genética, que a gente vê um gene codifica para apenas uma proteína, né? Depois de tudo que a gente viu, que a informação genética está no DNA, ela vai ser acessada para produzir um RNA mensageiro e ela vai ser decodificada em proteína com a possibilidade, né, dos splicings alternativos. Será que é um gene uma proteína? Na verdade não, né, pessoal? Existe possibilidade de produzir RNAs mensageiros diferentes a partir de uma mesma região gênica, então existe a possibilidade de produzir proteínas diferentes. E essa que é a beleza da transcrição e da tradução, né, que está no final do fluxo de informação genética. Bom, com essas informações, a gente fecha a nossa aula de hoje sobre transcrição. É uma aula um pouco grande mesmo, porque tem bastante coisa para falar, né? Tanto da transcrição quanto do processamento. E eu espero vocês, né, no nosso fórum de discussão e no nosso chat, que acontece uma vez por semana também, para tirar as dúvidas que vocês possam ter, tá? Obrigada pelo tempo de vocês e estudem, né, o conteúdo e aproveitem o conteúdo dessa aula. Obrigada.